Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Matsuda Podcast. Eu sou a Suelen Suffen e hoje vamos falar de um assunto muito importante, os desafios da mineralização no período de transição. E aqui ao meu lado, o médico veterinário Juliano Pompei, ele que está aqui na empresa há mais de 15 anos. Ele é coordenador técnico do Departamento de Nutrição Animal aqui na Matsuda Matriz e é mestre em ciência animal pela UEL, Universidade de Londrina. Juliano, bom dia, seja muito bem-vindo. Olá, Suelen, obrigado. É um prazer imenso poder participar de um programa como esse. Muito bem, a gente fala então destes desafios justamente neste período em que é muito importante se falar de um assunto como esse, né, Juliano? O que acontece com as pastagens na época de transição entre águas e seca? Então, principalmente num período que a gente vem por 2 anos, né, passando aí por déficits hídricos marcantes, né? Então, o que acontece agora, no finalzinho das águas, já iniciando o período seco do ano, a gente tem uma diminuição da luminosidade, os dias começam a ficar mais curtos, a gente tem uma temperatura mais amena, então a temperatura cai um pouquinho, né, não está mais tão quente, e principalmente, um outro fator importante é o índice pluviométrico que começa a diminuir. Esses 3 fatores são extremamente importantes para que o capim rebrote muito bem, cresça muito bem. E na falta ou na diminuição de um desses fatores, ou dos 3, né, em conjunto, como acontece agora nesse período, o capim começa também a se modificar, começa a diminuir também a sua qualidade nutricional. E aí os seus nutrientes, e principalmente a proteína, né, o teor de nitrogênio, que é o que passa a limitar realmente os bovinos aí durante o período seco, propriamente dito, mas agora nessa fase de transição, esses nutrientes, a proteína começa a diminuir gradativamente. E de contrapartida, a exigência do animal não muda, né? Então ao longo de todo o ano, o animal ele tem que ir ali ingerir quantidades determinadas ali de nutrientes, de proteína, de energia, de macro e micromineral, para ter um bom desempenho, que nessa época começa a diminuir gradativamente a sua concentração. Tá certo. E para que o pecuarista, para que o produtor possa conseguir bons índices produtivos, principalmente relacionados ao desempenho desses animais, o que é preciso, o que é necessário ser feito? Então, ele tem que estar atento, por quê? O que a gente começa a observar? A pastagem já não tem mais aquele verde bonito que a gente está acostumado. A hora que você vai colher ali uma amostra de capim com a mão, você já tem uma dificuldade a mais, né? Então você começa a observar que esse capim está secando. E o consumo do suplemento mineral, que vem se utilizando no período das águas, por exemplo, o animal começa a compensar, começa a comer um pouco mais. Aí o pecuarista ele tem que estar atento para estar então modificando ali o suplemento mineral, trocando ali a formulação para um produto que venha a complementar essa queda gradativa dos nutrientes. Então tem que começar a migrar a minha mineralização para um produto que já tenha ali um acréscimo de proteína na sua formulação. Já seja formulado para quê? No decorrer dos dias que essa pastagem vai diminuindo gradativamente, para mim não ter ali uma perca de desempenho ou uma diminuição de desempenho. Vamos lá, é muito comum no período das águas os animais estarem ganhando aí na ordem de 700, 800, 900 gramas por dia de peso. Com a entrada da transição, a pastagem está diminuindo a sua qualidade nutricional, então esse ganho também começa a diminuir. Não é que um animal começa a perder peso diretamente, não. Mas ao invés de ganhar 800 gramas, 700, passa a ganhar 500, 400. E se você não faz uma ação agora entrando com um produto de transição, um produto que já começa a aumentar um pouquinho na sua formulação, as quantidades ali de proteína principalmente, você não percebe essa perda. Então, um dos motivos ali para a gente estar modificando a nutrição nesse período é justamente a gente quer possibilitar que os animais nossos mantenham a média de ganho de peso mais alta ao longo de todo o ano. Tá certo. E quanto às matrizes? Pois é bem neste período de transição que as fêmeas estão próximas de desmamar suas crias, não é, Juliano? E em sua grande maioria já estão no 2º terço de uma nova gestação. O que acontece se não fizer um aporte correto de alimentação para esta categoria durante este período? Perfeito, Sueli. Essa é uma pergunta excelente, porque a gente sempre pensa na fêmea na estação de monta, né? Então na estação de monta eu emprenhei minha vacada, emprenhei minha novelhada, então eu consegui índices lá de 80%, 90%, ótimo. Mas nós temos que lembrar que, para que essa vaca, para que essa novilha, essa primípara venha parir um bezerro bom, um bezerro produtivo,
é muito importante como se deu o processo gestacional, como se deu a nutrição fetal desse animal. Nesse período que nós estamos agora, a maior parte das fêmeas que estão prenhas, que foram emprenhadas na estação de monta, elas já estão ali no seu quinto, sexto e sétimo mês de gestação. Ou seja, no segundo terço, como você bem disse, migrando para o terceiro terço. Onde ocorre ali a segunda miogênese, a segunda onda da formação da massa muscular, a adipogênese, que é o quê? Que é a formação da gordura entre as células musculares. Então, quando a gente pensa ali numa picanha com bom marmoreio, numa carne bem marmoreada, a gente tem que lembrar que isso se dá na onde? Dentro do ventre da mãe. Então, se nesse período agora eu não fizer uma correlação e corrigir a nutrição das minhas vacas que já estão prenhas, eu estou, na verdade, penalizando o bezerro que vai nascer lá na frente. Então, eu tenho que lembrar, sim, que agora na fase de transição, eu tenho minha vacada precisando de nutriente para nutrir e desenvolver quem? O feto que está dentro dela. E ainda produzir um pouco de leite para o bezerro que vai ser desmamado dentro de alguns dias. Então esse animal, essa fêmea gestante, com bezerro ao pé, ela está numa carga de exigência muito alta. E a partir do momento que o capim começa a diminuir o seu aporte nutricional, imediatamente eu preciso fornecer uma complementação ajustada para esses animais. Para que eu não tenha uma diminuição do peso ao nascer do meu bezerro e, consequentemente, do desenvolvimento, porque é uma lei de perpetuação da espécie. Uma vez que a vaca entende que ela não tem comida para ela não passa para o bezerro dentro do seu útero. E aí esse animal tende a nascer menos produtivo e o peso ao nascer menor. Isso já está provado cientificamente que ocorre. Se tem uma limitação durante o período gestacional para o feto, ele também vai se desenvolver aquém do que poderia após o nascimento, na sua vida adulta. Juliano, e a melhora do desempenho, ela está relacionada à melhora na digestibilidade do alimento ingerido, certo? Perfeito, perfeito. E o que acontece agora é que o nosso capim ele começa a ficar menos digestível, né? Isso também é uma defesa dele, porque ocorre um aumento, né, no teor de lignina dessa pastagem, que é a parte indigestível, muito pouca digestível, tá? A parte dura desse capim, para que esse capim, ele, vamos dizer assim, ele passe por um período de estresse maior, passe pelo período de seco. Só que o animal, ao ingerir esse alimento, ele também tem uma dificuldade maior em digerir esse capim que, ora, tem uma matéria seca mais alta, tem uma lignina mais alta e um teor nutricional mais baixo. Aí que, mais uma vez, entra em ação o uso de um proteinado específico para essa fase de transição também. Por quê? Uma das funções de eu fornecer um pouquinho mais de nitrogênio, de fornecer um pouquinho mais de proteína para os meus animais, é estimular a multiplicação da microbiota ruminal, que é quem vai digerir esse alimento, mesmo que, ora, ali, menos digestível um pouquinho, mas se eu tenho mais, vamos dizer assim, operários, né, tenho mais uma população melhor de fungos, bactérias, protozoários promovendo a digestão desse capim, eu consigo ter uma boa digestão e o que a gente quer, né? Uma nova ingestão e o animal não para de comer, não diminui a ingestão de matéria seca. Esse é um fator importante. Eu fornecendo um produto adequado, eu possibilito que o meu animal continue a digerir bem, mesmo aquele alimento que, ora, e tem sua digestibilidade comprometida. Então, a partir da complementação da dieta destes animais com fontes proteicas e energéticas, podemos conseguir bons resultados, certo? Quais são esses resultados? São muito importantes a gente tocar nesse assunto, porque todo mundo fala, mas eu vou dar um proteinado para quê? Né? Isso que é importante. Hoje, vamos pegar aqui um gancho do boi China, né? Hoje se fala muito em boi China, que tem uma valorização melhor da arroba, uma comercialização melhor. E o que a gente precisa para isso? Aumentar nosso ganho de peso médio diário. Então, como é que eu vou aumentar o ganho de peso médio diário se o meu animal ganha muito bem peso nas águas, começa a diminuir muito na transição e às vezes até perde parte desse peso na seca? O que eu tenho que fazer é os ajustes finos ao longo de todo o período do ano, tá? É muito importante a gente lembrar que eu não posso mais utilizar um sal mineral só o ano inteiro, ou 2 sal mineral apenas, né? Um nas águas e um na seca, não. Eu tenho a fase de transição e dependendo da mesorregião que eu estou dentro do nosso país, essa transição ela é mais prolongada ou ela é um pouco mais curta, mas ela existe. Então, ao invés de eu deixar meu animal a ter um ganho de peso aquém do que poderia ter, eu já entro com uma suplementação específica e permito que meu animal continue ganhando peso. Então, diretamente a sua resposta, Sueli. Quais são os ganhos que eu tenho? Eu promovo ali uma manutenção do ganho de peso dos animais por um ganho melhor e por um tempo maior. E se tratando de fêmeas,
eu promovo, eu dou condição para que essa fêmea consiga realmente gerar ali, produzir um indivíduo altamente produtivo, que vai conseguir demonstrar todo o seu potencial genético após o nascimento. Isso é muito importante porque quando eu fecho um ano produtivo, eu tenho lá qual é a média de ganho de peso dos meus animais. Será que eu ainda estou naquela média de 300, 400, 500 gramas? Não, eu tenho que migrar para ganhos médios acima de 700 gramas. Obviamente que eu vou ter um ganho bem superior nas águas e um ganho um pouco mais tímido na seca. Mas fazendo essas complementações, eu vou empurrando a média do meu ganho para o mais alto possível. Tá certo. E nós vamos falar então sobre a nossa linha de suplementos minerais específica para este período de transição. A Matsuda tem uma linha completa de produtos no mercado, trabalhando o ano inteiro, esses produtos. E para o período de transição não é diferente. Então, são 3 produtos que devem ser utilizados, né, Juliano? Não, perfeito. A Matsuda pioneira aí nas inovações e atento às lacunas de mercado, ao que a ciência mostra que de fato é real, é produtivo, é rentável ao pecuarista. Ela tem no mercado já há vários anos uma linha de transição, que é o Matsuda Foz Seca Transição Cria, o Matsuda Foz Seca Transição Recria e o Transição Boi. São 3 produtos específicos para atender a exigência dos animais, justamente nesse momento que a qualidade nutricional do capim vem diminuindo gradativamente. Então, a partir do momento que o meu animal ele tá ingerindo um pouco menos ali de proteína, de minerais, eu entro com mineral específico para manter, para recuperar essa queda nesse período de transição, promovendo ali um auxílio na digestibilidade daquele alimento, uma complementação no aporte de proteína, energia, macro e micro minerais para esses animais, para que eles não deixem de ganhar o que podem ganhar ao longo desse período. E é uma linha que ela entra ali entre 20% a 25% de proteína, de 2% a 3% de ureia. Não é um proteinado de seca, Porque a gente está falando de um período, pessoal, que o produto das águas está comendo demais. E eu não posso usar ainda o produto de seca, porque meu capim não permite ainda, ele não secou por completo. Então tem uma lacuna ali que eu preciso ser preenchida, senão meu animal vai perder muito desempenho. E é justamente nesse período, nessa fase chamada então de transição, que eu entro com a linha, que já tem um nome bem sugestivo, a linha Foz Seca Transição do Grupo Matsuda, que vem para preencher essa lacuna e evitar que o meu animal diminua o seu ganho médio diário. Tá certo. Agora, para que se tenha sucesso nessa mineralização, além do planejamento, é claro, da orientação técnica, que é sempre fundamental, o pecuarista, o produtor, ele precisa também pensar no coxo, que é o prato do boi. Então, como é que tem que ser o coxo? Existem propriedades no Brasil que a maioria delas ainda tem o coxo descoberto. É possível ainda assim fazer essa suplementação mineral? É possível sim, é possível. A gente sabe que o ideal é um coxo coberto, com proteção lateral, que vai segurar ali chuvas da maior intensidade de vento. Porém, mais importante do que ter uma cobertura é ter um coxo, propriamente dito, Então eu consigo ali aumentar a minha metragem de coxo. Eu tenho que lembrar também, pegando o gancho da pergunta da Suelen, que no período das águas, se eu estou trabalhando com a linha branca, a hora que eu vou trabalhar com um produto de transição e lá na frente seca, eu tenho que aumentar ali a minha metragem de coxo. Então vou precisar ter ali em torno de 20, 25 centímetros lineares por cabeça animal. Então tem que muitas vezes utilizar aqueles tambores, ou lona de coxo ou tambores, aumentar a minha linha de coxo nesse período de transição ou de seca. E eu posso fazer isso mesmo com coxo sem cobertura. E mesmo sabendo que eu tenho muitas vezes ali algumas pancadas de chuva ainda, chuva de manga, algumas chuvas menos frequentes, mas eu tenho. Eu consigo fazer uma boa mineralização através do manejo. Eu adequo o meu manejo. Obviamente, o tempo está fechado, eu ponho um pouco menos de sal no coxo. Essa linha de transição é uma linha de pronto uso, de fornecimento ad libido, livre. O animal se regula no consumo, então você pode deixar puro e à vontade. E você começa a fracionar mais o fornecimento. Então, ao invés de você pôr uma vez por semana, que não é o ideal, você põe 3 vezes por semana. Na hora que chover não vai ter problema, a não ser estragar o produto, porque molhou, estraga qualquer produto, seja linha branca, seja proteinado, você vai ter perda ali se molhar. Então, você aumenta a frequência de reposição. Então você consegue driblar essa falta de cobertura. Agora, uma coisa importante, tão importante quanto o coxo para você ter um bom sucesso em uma fase de transição ou em qualquer fase do ano, é você ter facho, você ter macega, você ter bucha, você ter folha.
tá? Quando você andar no seu pasto, procura andar no seu pasto longe do coxo, longe do bebedouro, que é onde você vai ter uma dimensão da massa que você tem disponível para o seu animal. Procura observar a relação de folha-talo. Talo, pessoal, é a parte estrutural. O que fornece nutrientes para os nossos animais é folha. Eu preciso ter uma relação bem maior, né? Vamos ser redundante aqui, é de folha do que de talo. A porcentagem tem que estar acima de 70%, 80% ali de folha em relação aos talos ali, tá? Porque são nas folhas que estão contidos os nutrientes e, obviamente, são bem mais digestíveis do que o próprio talo que tem no capim para o animal comer. Então, para o sucesso de todo e qualquer planejamento nutricional, principalmente na fase de transição, eu tenho que ter folha para os meus animais. Tá certo. E a partir de que momento, como é que tem que estar o pasto? Se é olhar para o pasto mesmo para saber se já é hora de mudar a mineralização destes animais e aí partir para uma linha de proteinados de seca mesmo? Então, tem algumas dicas aí que a gente pode estar observando no dia a dia, né? Então, a gente comentou superficialmente de algumas aqui no nosso bate-papo, mas observe o consumo de sal mineral das águas, né, que você está fornecendo. O consumo começou a aumentar, é um sinal indicativo que esse animal está buscando alguma compensação, tá? Um outro fator, folha. A folha está aquele verde mais clarinho um pouquinho, a gente costuma dizer de verde cana, eu estou numa fase de transição. Agora, se eu tenho 70% da minha pastagem já seca, já amarelada, puxando aí para o palha, eu já entro numa fase seca propriamente dita, onde com certeza a quantidade de proteína, né, a concentração de proteína no meu capim já passou de 7, já diminuiu, já está abaixo de 7, o que já está limitando o desempenho dos meus animais, né? Então aí eu preciso obrigatoriamente fazer uma migração para um proteinado de seca propriamente dita. Que a grande diferença é que tem níveis mais elevados ali de proteína, né? E dependendo da minha estratégia, um consumo um pouco mais alto ali. Então eu estou andando pelo pasto, estou sentindo que está estralando mais o pasto, já estou ouvindo mais o meu andar pela pastagem, o pasto já está bem mais claro, bem mais seco, e está difícil de eu retirar as folhas ali, colher uma amostra com a mão, e eu tenho 70% da minha pastagem já seca, já bem amarelada, bem claro, eu já posso migrar, já fazer adaptação e migrar para uma linha de seca aí. Tá? A mesma coisa na transição, com a menor intensidade, né? Então, se o consumo das águas começou a aumentar, se a tonalidade do capim já está clareando, né, tá num verde mais claro um pouquinho, eu já começo a migrar para uma transição. E a hora que a seca chegar definitivamente, né, eu já migro, então, para uma linha de seca. O que eu costumo dizer sempre, Sueli, é que o boi fala conosco. O boi nos ensina, né? A vaca nos ensina. É só você observar o animal. Aumentou o consumo de sal no coxo, por quê? O que está acontecendo? Vamos andar no pasto, vamos cavalgar dentro da nossa pastagem para a gente entender o que o pasto está fornecendo para os nossos animais e aí a gente vai complementando o que o animal pede para nós. Tá ok. O departamento técnico desenvolveu há algum tempo um protocolo nutricional que é o desempenho máximo dos animais, que busca que os animais tenham esse desempenho máximo a campo. Isso acontece, isso é possível se o produtor, se o pecuarista trabalhar corretamente durante o ano todo, respeitando as fases do ano e as categorias dos animais. Então, num período de seca, por exemplo, onde a maioria das propriedades os animais perdem peso, trabalhando corretamente, seguindo essas instruções que você passou aqui hoje, nesse período de transição, os animais podem até ganhar peso no período da seca. Com certeza, esse é o objetivo nosso. A gente às vezes faz muito uma comparação injusta da pecuária com a lavoura, né? Ah, mas a lavoura de soja, de milho, de cana, dá mais ou menos isso e aquilo. Porém, onde ocorre um planejamento maior, né? Planejamento desde a compra de insumos, a época de plantio, ao preparo da área. Então, o que eu tenho que ter em mente também é o meu planejamento dentro do agronegócio, dentro da atividade de pecuária. E é isso que o programa Desempenho Máximo vem a trazer, ou auxiliar os nossos pecuaristas, aí, os nossos líderes aí do agronegócio, né? Que é o quê? Que é um mecanismo de ações onde eu vou fazer sim um planejamento e buscar maximizar o desempenho dos meus animais. Por isso que o programa Desempenho Máximo busca maximizar o desempenho dos meus animais. Com quais objetivos? Aumentar o ganho de peso médio diário ao longo do ano, então acelerar o máximo possível o ganho nas águas,
intensificar ali, melhorar o ganho na transição e manter, sim, ganhos um pouco mais tímidos, a gente sabe. Por quê? Porque o capim está crescendo uma menor velocidade ou nem crescendo mais no período da seca. O teor nutricional é diferente. Eu tenho no período seco 50% menos de proteína do que eu tenho no período das águas, 80% menos minerais do que eu tenho no período das águas. Porém, com uma adequação de manejo na suplementação, com algumas ações que envolvem um bom planejamento nutricional, eu consigo sim fazer com que o meu animal ganhe peso. Ganhos diferentes, porém ganhe peso durante 365 dias no ano. E vamos então finalizando mais uma edição do Matsuda Podcast, hoje falando deste período de transição entre águas e seca. Você que nos acompanhou, tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer saber mais? A nossa equipe está aqui à sua disposição. Este podcast está disponível em todas as nossas redes sociais e também nas principais plataformas digitais. Juliano, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações e foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Suelen, eu que agradeço, o prazer foi todo meu. E deixo à disposição toda a equipe técnica do Grupo Matsuda, que está em todo o país para melhor atendê-los e tirar todas as dúvidas, informações, auxílio nesses planejamentos nutricionais que são extremamente importantes, que nós façamos com antecedência, né? Então a gente está passando pelo período de transição, mas já temos que programar ali a nossa seca como vai ser e principalmente a entrada de uma estação de monta, a entrada de um período das águas. Então a nossa equipe está inteiramente à disposição de todos vocês. Obrigado. É isso. Tchau, gente, e até a próxima.